E aí, tudo bom? Espero que sim, porque hoje a gente vai falar de preparação para o fisiculturismo. O fisiculturismo, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Conhece Arnold Schwarzenegger, pelo menos. No problema. Aquela competição onde o pessoal mostra o físico e faz força e faz poses e tal. E um amigo meu, Henrique Merlotto, muitos de vocês já devem até conhecer, tem um canal que eu vou deixar ali na descrição, e ele resolveu participar de um campeonato de fisiculturismo, né? E aí ele estava faltando 20 dias para a competição quando ele resolveu participar, e eu vi que ele precisava de ajuda com a alimentação, faltando 2 semanas ali, uns 12 dias para ser bem exato. Então a gente não teve muito o que fazer, mas essa preparação que a gente fez, eu vou explicar como é que foi e vai servir para quem quer conhecer, entender um pouco como é que funciona uma preparação de fisiculturismo. Bom, primeiramente tem que saber que não é só uma forma mágica que existe de fazer a preparação. Existem várias ideias, várias pessoas que fazem às vezes de formas diferentes, e eu vou explicar o que a gente fez e por que a gente fez e tomou certas decisões na finalização dele. Uma preparação convencional é constituída de 2 fases. O bulking, que é a parte onde tu ganha massa muscular, fica mais forte, né? E consequentemente tu ganha junto um pouco de gordura corporal a mais, porque faz parte do show, né? É obrigado basicamente a ganhar junto. E daí tem o cutting, que é a parte onde a gente extermina a gordura que veio extra, mantendo o músculo que ganhou a mais. Então basicamente é assim que funciona, né? As sessões de bulking, cutting. Isso leva meses, né? Meses de bulking, meses de cutting, e a gente fez tudo isso em 2 semanas, basicamente, né? Só que a gente não fez, obviamente não dá. Então, o físico que ele já tinha nessas 2 semanas é o físico que ele foi para apresentar lá na competição. Não tinha como ganhar mais massa muscular nesse meio tempo. O que a gente pôde fazer, foram 2 semanas. Na primeira dessas 2 semanas que faltava, a gente focou em diminuir um pouco a quantidade de comida, né, o total de calorias, deu uma segurada um pouquinho nos carboidratos e aumentou o número de proteína, porque ele vinha já fazendo sua alimentação, e por sinal, influencia muito a forma como era já a alimentação do atleta no caso, né? Então, baseado no que ele já comia, que a gente pode saber como alterar. Então não tem como falar gramas, quantidades, tipos de comida para alguém seguir. Cada pessoa vai ter a sua quantidade de acordo com aquilo que faz na vida, aquilo que se exercita, a forma como funciona o metabolismo dela e como que está regulado o dia a dia dessa pessoa. E nessa primeira semana a ideia era reduzir um pouquinho mais o percentual de gordura. A gente não podia pegar pesado na alimentação e cortar muito a dieta, né, cortar muitas calorias, porque ia afetar a massa muscular. É uma competição natural, não usa nenhum tipo de medicamento, esteroide, anabolizante, nada do gênero. Então, só na base da alimentação, se muito, um suplemento, né? Tipo um whey protein da vida. E nesse caso, tem que cuidar muito para não exagerar no corte de calorias, senão vai consumir a própria massa muscular da pessoa. Aí na semana final, que é a conhecida como a Peak Week, a semana de pico, né? Semana da preparação final, a ideia dela é preparar o corpo para mostrar o máximo da musculatura que ele já tem da melhor forma no dia, né? Então a ideia nessa semana é conseguir preparar o corpo para desidratar no dia da competição, para estar com menos água subcutânea e fazer o músculo aparecer melhor, e fazer também mais água intramuscular, o músculo guardar mais água para dar aquela enchida a mais no dia da competição também. E nisso a gente usou algumas estratégias clássicas, que é a manipulação da hidratação, superidratação, hiperidratação alguns dias. Aí tá lá, muita água vindo, o corpo vai jogando fora. Basicamente estimula a diurese. Aí no dia da competição a gente ia meio que dar uma segurada na água. E leva algumas horas assim, eu chuto que umas 10 horas mais ou menos, para o corpo, não está mais vindo aquela água naquela quantidade, né? Para ter um ajuste hormonal ali, para começar a segurar a água no corpo, entendeu?
Então isso faz com que ele desidrate nesse meio tempo. Então a gente tem uma janela curta de tempo ali para manter o físico naquele aspecto mais trincado possível. E ao mesmo tempo, a gente quer inchar a musculatura também com água. E como é que funciona isso? No caso do Merlotto, como ele vinha com uma dieta muito high carb, né, o normal dele, quando ele me falou que ele estava fazendo a alimentação já cortando os carboidratos, ele estava com mais de 300 gramas de carboidrato por dia, né? Cada refeição 300 gramas de arroz. Então é bastante carboidrato. Então nessa última semana a gente fez uma depleção de carboidrato pensando em depletar mesmo o glicogênio muscular. O glicogênio muscular é uma reserva de energia que o corpo tem para atividades de uma certa explosão, né? Tipo uma corrida, para quem é lutador usa muito, né? Então por isso que eu falo que sempre que low carb não é bom para lutador, perde performance, tá? Então esse glicogênio ele gasta rápido ali quando está usando para fazer exercício, corrida e tudo mais. E a gente precisa dele para ter boa performance. Sem o glicogênio muscular a gente vai ter uma performance pífia em comparação a tendo o glicogênio muscular acumulado. Mas aqui o foco era mostrar o físico e não ter alta performance, apesar de ele continuar treinando, fazer seus treinos de luta e tudo mais ali nessa semana. E para depletar esse glicogênio, a gente diminui a quantidade de carboidrato, que o carboidrato é basicamente a matéria-prima para a formação de glicogênio, né? Dali que vem e vai formar a glicose, e a glicose vai ser armazenada, e quando ela forma, ela é armazenada no formato de glicogênio, e para formar essas cadeias de glicogênio usa água. E aí que a água entra na musculatura. Quando a gente para de colocar tanto carboidrato para dentro na ingestão, vai depletando, vai perdendo peso de líquido, vai dando até uma murchada na musculatura. Às vezes a pessoa pensa, meu, tô até ficando mais magro e tal, mas é parte do esquema. A ideia é que quando a gente fizer a reposição de carboidrato, né, no dia do carb up que a gente fala, ele supercompense e aumente ainda mais os estoques de glicogênio por um breve período. Como ele já vinha de uma alimentação bem alta em carboidrato, ele não estava com uma dieta sequencialmente meses a fio no low carb, né? Que daí talvez nem precisasse fazer isso. Aí a gente resolveu fazer esses 3 dias para ele depletar, carb up, subir alto os carboidratos e dar aquela inflada, né? E no dia ficar com o shape bem apresentável, né? E junto com isso, né, a gente fez, ao mesmo tempo que tinha o low carb, tinha a hiperidratação, e daí quando a gente começou a fazer o carb up diminuindo um pouco da água já, o corpo já dá aquela enxugada e a água que tem no corpo é usada para repor esse glicogênio da musculatura. Então ele vai pegar essa água para jogar para dentro dos músculos, aí a ideia é que fique com a pele, né, a parte da pele ali bem sequinha, bem fibrada, mostrando a musculatura legal. Então, esse que é o esquema por trás dessa preparação aí de fisiculturismo. O sódio, né? O sódio, tem muita gente que trabalha com sódio. Como ele não ia tomar nenhum tipo de diurético, né, que estimulasse a liberação de sódio, a gente não trabalha daí com sódio nessa coisa. Mantém a ingestão de sódio normal, né? Ali quando ele está tomando água pra caramba principalmente, não pode diminuir, né? Um sódiozinho legal, assim, uma quantidade bacana para a pessoa. E no dia da competição lá que a gente joga um pouco mais de sódio, um pouco antes ali para dar aquele pump, né? O sódio é muito importante para a contração muscular e sem sódio a pessoa não vai ter aquele pumpzão na hora de fazer as poses lá no palco. Então essa foi a preparação para o campeonato de fisiculturismo do Merlotto. Aí se tiver alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se tu quiser alguma dica, alguma informação extra, deixa aí também. Vai lá no canal do Merlotto e dá uma conferida no vídeo da competição, no vídeo de todo o trajeto ali que ele teve nessas 2 semanas de até chegar na competição. Deixa aquele like se curtiu o vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Falou!